Solomon, in his wisdom, Salomão, na sua sabedoria, escreveu, Eclesiastes, capítulo 2, verso 24, Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus. Os pobres têm de ser encorajados no trabalho que Deus os deu para fazerem e que deveriam fazer tudo que as suas mãos acham para fazer, como para o Senhor. Porém, os pobres têm de ser encorajados a progredirem e não a subsistirem ou a serem só sustentados. Deus é um Deus de aumento e desenvolvimento. Ele não quer que nós fiquemos no mesmo. Ele nos quer ver sair do jugo de pobreza e entrar na sua vida abundante prometida. Ele está interessado em nossas mudanças diárias, cada vez mais à sua semelhança, sendo transformado de glória para glória. Como nós viramos de todo o coração a Ele e somos cometidos a andar nos seus caminhos, isto resultará num trabalho que está a caminho de colheitas e rentabilidade aumentadas. Para os pobres saírem da pobreza, eles precisam ter lucro. Se você não está a gerir lucro, está sofrendo uma perda. A maneira de Deus é que nós também tenhamos lucro, aumento e não diminuição. Se você não está a gerar lucro, fica forçado a mendigar, emprestar ou roubar para sobreviver. Ter uma perda e confiar em donativos não é a maneira de Deus. Muitos agricultores comerciais só conseguem manter em dia o pagamento dos juros das suas dívidas. Esta é futilidade e não a maneira de Deus. E o roubo é contra os mandamentos de Deus. Isaías 48:17 Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Lucro é onde o rendimento é maior que a despesa. Perda é onde sua despesa é maior que o seu rendimento. A maneira de Deus é uma rentabilidade sustentável. Rentabilidade sustentável é cultivar de modo que o rendimento seja maior que a despesa para um período infinito. Há duas maneiras para melhorar a rentabilidade. Primeiro é melhorar seu rendimento. E segundo é reduzir seus custos. Cultivando a maneira de Deus faz os dois através de colheitas significativamente melhoradas e custos reduzidos. Também cultivando a maneira de Deus dá o elemento sustentável à equação através da mordomia fiel da terra que Deus nos deu para cuidarmos, incluindo a conservação do solo, umidade e nutrientes, a primeira instrução dada ao homem. Em Gênesis capítulo 2:15 era para cuidar do jardim e nele fazer plantações. No nosso desejo de fazer lucros, nós temos que entender a importância do elemento de cuidar, tanto como o elemento de fazer plantações. Lucas capítulo 16:10 Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus quer que sejamos mordomos fiéis da terra, sustentavelmente gerando lucros pela prática de cultivando a maneira de Deus de todo o coração. Para que o cultivando a maneira de Deus seja sustentavelmente rentável, as nossas habilidades de gestão têm de ser consideradas e melhoradas. Em fevereiro de 2008, um delegado numa das sessões de formação teve uma visão surpreendente de chaves reveladoras de cultivando a maneira de Deus que estavam escondidas de nós desde a criação e que essas chaves iam ser usadas para destrancar a sua abundância prometida e inaugurar o seu reino. As três chaves de gestão de cultivando a maneira de Deus são fazer as coisas a tempo, a altos padrões e com desperdício mínimo. A tempo. Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite.
fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e as trevas. A criação de Deus nos dá no princípio a plataforma da qual nós determinamos o tempo. A Terra gira em seu eixo, fazendo uma volta completa a exatamente cada 24 horas, fazendo dia e noite. A Terra circunnavega o Sol a exatamente cada 365 dias e um quarto, que é um ano no nosso calendário. A Lua gira ao redor da Terra todos os meses, dando-nos 12 meses e também as marés nos oceanos. De forma interessante, se a Terra estivesse a 90 graus ao Sol, nossas noites e dias seriam de tempo igual e nós não teríamos estações. Deus, na sua sabedoria, inclinou a Terra a 23,5 graus, que nos dão nossas estações, porque permite que os hemisférios diferentes estejam mais perto do Sol num certo ponto de sua órbita e mais longe ao outro lado de sua órbita. No hemisfério sul, o dia mais longo cai no dia 22 de dezembro, que é o cume de verão. O dia mais curto é dia 21 de junho, que é o solstício de inverno, com meio outono no dia 20 de março e meia primavera no dia 22 de setembro. Deus, na sua sabedoria, criou os dias, meses, anos e estações como uma representação do seu caráter e disciplina na sua pontualidade. Deus é o começo e o fim, o Criador do tempo. Deus nunca está atrasado, Ele sempre está a tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. E quanto a nós? Estamos na hora certa? Nós chegamos a tempo para reuniões? Mantemos as pessoas à espera? A pontualidade é importante para você? Realmente deveria ser. Uma piada comum na África é que os brancos têm relógio, mas as pessoas locais têm tempo. Minha história de tempo africano começa bastante engraçada, mas termina muito seriamente. Tudo começou há muitos anos atrás, depois de terminar ensinar cultivando a maneira de Deus em Malawi e Zimbábue por 18 dias. Eu estava extremamente exausto e meu organismo realmente estava em baixo. Eu deveria partir por avião de Zimbábue no princípio da tarde e aquela noite estaria em casa com a esposa Nikki e os meus 2 filhos, Benjamin e Caleb, em Port Elizabeth. Eu realmente estava muito ansioso de chegar a casa e estar junto com minha família, como pode imaginar. Eu me arrumei cedo, como planejava estar na hora certa no aeroporto, que é 2 horas antes do voo internacional. Eu falei com os meus anfitriões que iam me levar ao aeroporto e eles disseram: Grant, não se preocupe, este não é África do Sul, é Zimbábue. Você tem bastante tempo. Sente-se e tenha uma refeição e nós asseguraremos que o levaremos para o aeroporto a tempo. Eu fui o único que começou rapidamente a refeição e levantei para pôr minhas malas no carro para que estivesse pronto, mas não havia nenhum veículo. Quando o veículo chegou eventualmente, foi dito que o motorista viria para almoçar e depois nós iríamos. Aqui eu vi dificuldades a caminho e percebi que ia ser difícil. Quando nós partimos e tivemos que fazer uma viagem rápida à estação, eu soube que nós chegamos eventualmente ao aeroporto e sim, você adivinhou. O avião já embarcou e faltam somente 20 minutos até. Eu implorei, supliquei e falei desesperadamente com o gerente, mas não havia como mudar o facto que eu estava atrasado e assim não pude embarcar no voo. Eu fiquei tão bravo que eu pudesse ter queimado um fusível, mas eu exerci autodomínio. Saí fora do aeroporto, lancei minhas malas na traseira do veículo e voltamos à cidade. A caminho, eu vi um ônibus comercial parado na rua principal e pedi que o motorista parasse. Eu desci e perguntei ao motorista de ônibus se havia vaga. Bastante. Ele disse: nós estamos partindo daqui a 10 minutos. Quando fui pagar na bilheteira, me disseram que infelizmente o ônibus estava cheio, mas o motorista me chamou e disse que ele faria um plano. Assim eu lhe paguei os 300 randes
Entrei no ônibus e deveria ter acabado assim. Até aqui, a única inconveniência era um voo perdido que leva 1 hora e meia e agora uma viagem de ônibus de 16 horas. Mas eu estava errado. Ao aproximar a primeira cidade, o ônibus parou e novas pessoas entraram no ônibus e eu estava sentado no lugar de outra pessoa. Eu passei para trás até que paramos na próxima cidade e mais pessoas fluíram no ônibus, junto com 1 milhão de mosquitos no anoitecer. Eu passei para mais atrás até que não havia nenhum lugar no ônibus depois de 4 paragens. Eu aproximei o motorista que olhou para trás e então veio ver se havia algo que ele podia fazer. Como ele não me deixava sentar no chão, nós fomos direto à parte traseira do ônibus onde havia casa de banho e ocupando em 2 assentos havia um homem maior que eu jamais encontrei. Ele realmente era um cavalheiro muito agradável, mas ele era enorme. O motorista suplicou que ele deixasse o segundo assento que ele tinha comprado, o qual ele fez relutantemente. Ele puxou o seu estômago para si e eu me sentei e ele abaixou o seu estômago sobre o meu colo. Assim começou a minha viagem, numa que foi a posição mais incômoda em que jamais me encontrei. Na terminal de ônibus em Johannesburg, eu tive que pagar mais 250 randes a um táxi para o aeroporto e aí discuti e consegui não ter que comprar outra passagem aérea. Chegando em casa finalmente depois de uma viagem de 24 horas, que deveria ter levado 4, de muito desconforto e, felizmente, apenas 550 extra. 2 semanas depois, eu estava treinando missionários de toda a parte de Quênia e comecei a sentir dores intensas de cabeça, as quais eu tentava manter sob controle, tomando calmantes várias vezes por dia, mas sem proveito. Depois de 5 dias eu comecei a vomitar e fui para o médico, que imediatamente diagnosticou malária por um teste de sangue. Mas ele olhou para mim, confundindo, e disse: "Senhor, esteve em qualquer lugar recentemente fora de Quênia ou RCA?" Quando viram que eu tinha estado no Zimbábue, ele sorriu e disse: "É isso. A cepa de plasmódio, ou vale da malária, que ele tinha descoberto, não é achada no Quênia e ele apenas tinha o visto enquanto estudava na universidade. Ao longo dos próximos anos, eu tinha periodicamente malária pelo menos 5 vezes, como o vale fica dormente no fígado, ocorrendo a cada poucos meses. O ponto crucial da história aconteceu durante a quadra festiva de dezembro, quando eu fiquei doente com malária no dia depois de Natal e enquanto vomitava. Eu deslizei um disco na coluna vertebral que estava tão paralisador que fui hospitalizado por 7 dias. Tive alta eventualmente e saí do hospital numa maca incapaz de andar, sentar, inclinar ou movimentar as pernas. A minha esposa cuidou de mim durante 2 meses de cama. Levou meses antes que eu pudesse caminhar novamente e 6 meses antes que eu pudesse viajar. O que começou com uma simples piada africana de tempo. Louvado seja Deus, eu estou muito melhor 2 anos depois, mas eu ainda tenho que ter cuidado. Eu acredito que Deus me permitiu passar por esta história de forma que a consequência paralisadora de estar atrasado neste continente pudesse ser contado com efeito dramático. Você pode estar a dizer: como nós podemos ser incapacitados por causa de estar atrasados? Semear a tempo. As estações que Deus criou são as suas diretrizes para estar a tempo. Há muitos fatores que determinam a pontualidade na agricultura, inclusive o comprimento do dia, chuva, temperatura, etc. Reparemos para o fator do comprimento do dia como um exemplo. Nós sabemos que no hemisfério do sul, o dia mais longo é 22 de dezembro. Este é o tempo em que as culturas de milho deveriam captar toda a luz disponível da radiação solar, para que não haja nenhum desperdício. Nós precisamos que nossa cultura esteja plantada bem antes de 22 de dezembro, para assegurar que esteja à altura do joelho ou, preferivelmente, ao fechamento do dócil até a esta data. No Zimbábue, que está na região do hemisfério sul,
onde existem chuvas de verão, as pesquisas da propriedade Hinton mostraram que acontecia uma perda de 120 quilos de rendimento de milho por hectare por dia ao plantar depois de 25 de novembro. Isso simplesmente é devido ao predomínio do fator comprimento do dia. O declínio estável neste gráfico mostra claramente que o rendimento de 25 de novembro até que o potencial de rendimento é zero em abril. Agrônomos notáveis no Zimbábue têm sugerido que, por mudar a data da plantação nacional do fim de dezembro por apenas 2 semanas adiante, que somente esta mudança de gestão dobraria a colheita nacional. Agora considere que na África do Sul, que está a uma latitude mais baixa que Zimbábue, os agricultores de subsistência plantem em média depois de 27 de dezembro. Isso significa que eles estão atrasados a 33 dias, que são 33 vezes 120 kg ou 3.960 kg de potencial de rendimento perdido, apenas por causa da sementeira tardia. Eles são condenados a falhar até mesmo antes de começar por não estar corretamente preparado a tempo. Semear tarde está a incapacitar os pobres de forma que não possam ter a prometida vida abundante de Deus. Para estar pronto para a sementeira, precisa de conhecer as ótimas datas de plantio da sua área e sempre estar pronto a 3 semanas antes daquele tempo. No caso de chuvas antecipadas, estar pronto para semear significa ter todos os covachos feitos, adubos aplicados e cobertos com 3 centímetros de solo. Para fazer isso, precisa de aproximadamente 6 semanas para cavar os covachos e 2 semanas para aplicar os adubos num hectare. Por exemplo, na África do Sul, Lesoto, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique e Malawi, a última data de plantio é de 10 a 25 de novembro, tomando em consideração o dia mais longo de 22 de dezembro e o padrão típico das chuvas. Então, deve estar pronto para plantar no final de outubro. Por isso, comece a preparar os covachos no princípio de setembro. Nessas áreas, os fatores que determinam os prazos são o comprimento do dia e chuva juntos, enquanto em Quênia e Uganda, o fator que determina a pontualidade é chuva, como estão perto do Equador, e assim o efeito do fator de comprimento do dia na colheita é desprezível. Nessas áreas no centro da África, as chuvas longas acontecem em março para julho. Então, esteja preparado para semear no final de fevereiro. Para estar pronto a tempo, comece a preparar os covachos em janeiro. Em todas as áreas e climas, não encorajamos a sementeira seca. A data de sementeira baseada no comprimento do dia é um fator e não uma regra e, portanto, não pode anular o fator da chuva tardia. Sementeira seca é muito arriscada e dispendiosa, como frequentemente apenas cai chuva suficiente para a germinação, mas não bastante para levar as mudas por uma temporada breve de seca. Também obterá perdas de sementes significantes dos roedores e pássaros. Como agricultor, deveria entender que fatores determinam os prazos na sua área para estar a tempo certo e planejar adequadamente para estar pronto. Sachar a tempo. Quando as ervas daninhas tiverem uma altura de 1 polegada, 3 centímetros, leva um homem que trabalhe 5 horas por dia apenas 7 dias para sachar 1 hectare, enquanto leva o mesmo homem 14 dias para sachar o mesmo hectare. Quando as ervas daninhas tiverem um pé cerca de 30 centímetros de altura. Porém, o ciclo da erva daninha é de 10 em 10 dias. Então, a primeira sacha pontual dá 3 dias de descanso. Mas o procrastinador já está atrasado por 4 dias ao terminar a sua sacha e não pode pôr-se em dia na sua sacha a menos que receba outra mão de obra para lhe ajudar, o que é caro. Se nós sacharmos a tempo, controlaremos nossa erva daninha e impediremos de roubar nossas culturas da valiosa luz, umidade, nutrientes e espaço. Adiando para a próxima semana, o que deveria ser feito hoje está a paralisar nossas culturas e nossos lucros. Por isso, precisamos sachar a tempo. Todo elemento do nosso procedimento, passo a passo, contém uma disciplina a tempo, incluindo a preparação de covachos.
aplicação de adubos, sementeira, espaçamento, desbaste, primeira e segunda aplicação de adubos de cobertura, sacha, colheita e acamamento do caule, tudo. Para vídeo, possível tempo ideal recomendado de produção em áreas de chuva de verão, África Austral. Abertura de covachos em setembro. Colocação de adubos em outubro. Esperar boas chuvas em novembro. Se tem suficiente chuva, semeie até 10 de novembro. Primeira sacha, 20 de novembro. Desbaste, 1 de dezembro. Adubação de cobertura, 3 de dezembro. Segunda sacha, 7 de dezembro. Terceira sacha, 20 de dezembro. Segunda adubação de cobertura, 1 de fevereiro. Construção de composto, meados de fevereiro. Sacha tardia, meados de março. Colheita, abril. Acamamento dos caules, maio. Veja o apêndice no guia de referência para formadores, para alguns guias ásperos, para várias cronologias de produção, para uma área próxima ao respectivo clima. A altos padrões. Tudo o que Deus faz, o faz a altos padrões. Os seus padrões de excelência foram demonstrados na criação em Gênesis capítulo 1, onde ele criou e depois examinou o seu próprio trabalho e proclamou que era bom. Vamos examinar um pouco a criação gloriosa de Deus. Tudo o que o Criador fez é bom. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi à tarde e manhã, o dia terceiro, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: haja luz no firmamento do céu, para que haja separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos, e sirvam de luz no firmamento do céu, para alumiar a terra, e assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu.
Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Romanos capítulo 1, verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Deus deseja que os seus filhos se revelassem a sua glória, mas isso não pode ser feito a menos que nós nos arrependemos dos nossos caminhos pecadores que resultaram da nossa cegueira. Quando nós submetemos as nossas vidas ao domínio de Jesus Cristo e caminhamos com Ele, Ele começa a se revelar a nós de maiores e maiores modos que antes. Nós aprendemos a apreciar a criação de Deus e cuidar dela. Nós descobrimos os seus caminhos e os seus implementos como nós o vemos fazendo. Nós alinhamos nossos tempos às suas épocas e nós seguimos os seus padrões de excelência em tudo o que nós fazemos. Quando a glória de Deus é revelada assim, resulta em redenção, transformação de vidas e abundância frutífera. Eu acredito que pode-se determinar a condição do coração de um homem olhando para a sua casa. Se a casa estiver em desordem, é um indicador do estado do seu coração. Pelo contrário, se a casa estiver limpa e arrumada, mas frio e hostil, também é o estado do seu coração. Como agricultores, nossas machambas são a reflexão do nosso trabalho. Se a sua machamba é uma ruína total, com sucata e lixo espalhados ao redor, mostra o estado do seu coração. Se você tem culturas fracas com linhas desiguais e tortas e plantas fracas, mostra que você não se preocupa com a sua machamba. Se a sua machamba está em desordem e caos, qual é a condição do seu coração? Cultivando a maneira de Deus nos permite levar uma terra que está num estado de desordem e caos e estabelecer nosso domínio sobre a terra, de forma que a glória de Deus
possa ser revelada pelo trabalho das nossas mãos. A ordem de Deus e construindo de baixo para cima, linha por linha e preceito sobre preceito, é o que nos leva a estabelecer a ordem de Deus em nossas machambas. Praticamente, a corda Teren é uma ferramenta incrivelmente simples, mas exata, para estabelecermos os altos padrões requeridos para cultivando a maneira de Deus. São usadas as cordas Teren para marcar os covaços e dar altos padrões ao estabelecer a densidade populacional das plantas. Ao entrar numa comunidade, o primeiro passo prático que os formadores precisam fazer com os agricultores é os ajudar a fazer as suas próprias cordas Teren. Tenha certeza que a corda Teren é tão comprida quanto a machamba, ou o máximo de 50 metros, e feito de um tipo de material que não se estica. Leve o tempo para assegurar que os marcos estejam colocados exatamente a intervalos de 60 centímetros. Também tenha certeza de que as pessoas saiam dos treinamentos com uma vara de marcação de 75 centímetros para fazer os intervalos de linhas exatamente de acordo com o plano da arrumação. Este desenho permite linhas retas e perfeitas, linhas transversais retas e até mesmo diagonais. Estas duas medidas de 60 por 75 centímetros dão 22.222 covaços por hectare. Há um ditado sábio que diz: não se pode gerir aquilo que não foi medido. Todo agricultor de cultivando a maneira de Deus deveria saber exatamente quantos covaços é que tem, porque isso determina a necessidade de adubo. O número de covaços é ainda mais preciso do que medidas da terra. O próximo passo importante em padrões de arrumação da terra é utilizar marcos permanentes para assegurar que semeie exatamente os mesmos covaços ano após ano, colocando estes marcos no topo da machamba e em cada 20 linhas. Efetivamente dará a matriz que precisa para praticar o controle de tráfego numa pequena escala, habilitando mais altos padrões que qualquer agricultor comercial jamais poderia alcançar. Muitos aprendizes desejam saber se os padrões demonstrados num local do jardim bem regado podem ser alcançados no tamanho da machamba. Olhe para este exemplo malauiano dos altos padrões em tamanho de machamba que foi alcançado com cultivando a maneira de Deus. Eu estou me apresentando a vocês. Eu sou Mike Shuren Tsengwe e esta é a minha família. Nós estamos trabalhando juntos como uma equipe. Se fizer tudo a um alto padrão, então Deus realmente o abençoará. É por isso que estão olhando para esta cultura muito agradável. É porque nós fizemos isto a um alto padrão. Dickson Shuale é um líder tão inspirador e tem me ensinado tanto ao longo dos anos. Eu sempre tenho encorajado que os agricultores se juntassem em grupos de 5 numa área para que possam orar, aconselhar e ajudar um ao outro na sua implementação de cultivando a maneira de Deus. Dickson tem 2 mulheres idosas e muito frágeis no seu grupo, a quem eles ajudam como equipe, marcando as suas machambas. Eles medem a linha de base com a corda Teren de 60 centímetros nos marcos permanentes e depois cavam todos os covaços da primeira linha. Depois cavam todos os covaços nos intervalos de 75 centímetros pelas margens da machamba e de 10 em 10 covaços transversalmente ao declive. Repetem isto. Depois disso, estendem a corda Teren novamente a cada 10 linhas e cavam os covaços transversalmente ao declive. Quando terminam, terão organizado uma matriz de covaços a 10 linhas de distância e 10 linhas transversais. E as mulheres idosas só têm que preencher os covaços vazios. Os membros da equipe não têm tempo para prepararem a machamba inteira, mas fazendo isto, permitem que os idosos e frágeis também andem nas bênçãos de fazer as coisas a altos padrões. Isso deve ser agradável a Deus, vendo como eles consideram os fracos e se humilham, servindo tão abnegadamente deste modo. Esta é a maneira de Deus, estendendo-se com aquilo que nós temos e dando sem esperar algo em retorno.
Plantando na matriz de alto padrão de 60 por 75 centímetros e nos mesmos covachos todos os anos, não é para perfeccionismo, mas para boas razões, inclusive, nutrientes restantes da cultura do ano anterior podem ser facilmente alcançados pela cultura seguinte. Textura do solo torna-se mais mole e fácil de trabalhar. Raízes decompostas da cultura anterior melhoram a fertilidade do solo e deixam canais para fácil crescimento de raízes e melhora a penetração d'água. A compactação dos pés ou equipamentos somente ocorre entre linhas. Movimentação mínima do solo entre as plantas reduz a emergência das ervas daninhas. Além destes benefícios de tais altos padrões, a densidade populacional de milho, às 44.444, depois da colocação de 3 sementes e desbaste até 2 mudas por covacho, é uma vantagem significante. Foi mostrado que 44.444 plantas por hectare é uma densidade populacional bem equilibrada para a maioria das regiões bioclimáticas. É onde os rendimentos estão no seu máximo sob condições do sequeiro. Mantendo esses altos padrões, dá aos agricultores a melhor oportunidade para maximizarem rendimentos. Se você é preguiçoso e só planta 2 sementes por covacho, depois das perdas de germinação e dano de infestantes, você terminará com aproximadamente 33.000 plantas por hectare, que é uma perda de rendimento significante. Se pensa que desbaste é muito trabalho e deixar plantas em excesso, terminará com aproximadamente 55.000 plantas, que também resulta numa perda de rendimento significante. Padrões baixos estão a fazer com que as pessoas sofram perdas significantes. A maioria dos pobres lança a semente em buracos, não sabendo quantas sementes plantaram nem o compasso do seu plantio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas essas estacas de milhos estão a competir para luz, nutriente e água. A chance de qualquer uma delas em produzir uma espiga de milho de tamanho normal é quase nula. Esta é a deslealdade e não traz nenhuma glória a Deus na machamba, resultando em que permanecem debaixo do jugo da pobreza. Mantendo as nossas machambas livres de ervas daninhas ao longo do ano é outro princípio extremamente importante de altos padrões ao qual devemos aderir. Uma só planta de uma erva daninha, amaranthus híbridos, pode produzir 900.000 sementes. Então, pode imaginar a camada de semente produzida num hectare, se lhes permitirem fixar a semente. Nós temos que exercer altos padrões e ter a certeza que não permitimos o desenvolvimento do banco de semente de erva daninha, através da sacha, enquanto as ervas daninhas são pequenas e nunca lhes permitindo fixar semente. Provavelmente se lembra do testemunho de como Dixon, no seu primeiro ano de fazer cultivando da maneira de Deus, passou por uma seca severa e apenas teve 5 sacos. Porém, ao comparar com os 0 sacos dos seus irmãos, ele tinha feito muito bem e muitas pessoas na área começaram a questionar. O que você não sabe é que naquele primeiro ano ele tinha 0% de cobertura de Deus. E assim foi cortar caniço no rio e colocou na machamba, cobrindo apenas 20 por 30 metros ou 600 metros quadrados, num total de 47.000 metros quadrados da sua machamba. Embora isto era apenas 13% da área da terra onde o cobertor de Deus estava a um padrão de 100%, o rendimento era 4 sacos, comparado com apenas 1 saco do resto da área. A área da terra onde tinha o cobertor de Deus produziu 27 vezes melhor do que a área sem o cobertor. Frequentemente encontro agricultores que estão deliberando sobre os seus sucessos medíocres com cultivando a maneira de Deus e quando eu, de facto, vou para as suas machambas, eles têm nenhum cobertor e vêm com milhares de desculpas porque é que não está lá. Cultivando a maneira de Deus não é cultivar a maneira de Deus se não houver nenhum cobertor. O padrão de excelência com cobertor de Deus é cobertura da superfície a 100%.
Nas avaliações que fizemos em comunidades agrícolas, a percentagem da cobertura do cobertor de Deus é dada à posição mais alta de todos os dados da nossa avaliação, como é da importância mais vital. Se você tem uma cobertura de 30% e está fazendo outras coisas corretamente, está só a meio caminho. Traga cobertura ao longo do ano ou cultive culturas de cobertura ou proteja suas machambas do pasto animal. Faça o necessário para construir esta cobertura a 100%, o mais cedo possível. Tradicionalmente, nós rejeitamos este presente incrível de Deus e está na hora que nós, como agricultores, daremos novamente a este recurso o seu lugar legítimo nas nossas machambas, cobrindo a nossa terra com o cobertor de Deus a um alto padrão, como Deus nos mostrou na sua criação. Meu encorajamento para todos os que estão ensinando e cultivando a maneira de Deus é de não ter atitude de julgar em relação aos altos padrões, mas ser cortês e ver os padrões de excelência como uma caminhada de discipulado. Os padrões excelentes que nós estamos estabelecendo estão arraigados na graça do Senhor Jesus Cristo e não em perfeccionismo. Da mesma maneira que Cristo nos amou primeiro, enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele nos chamou a Ele e escreveu nossos nomes no livro da vida. Ele pagou o último preço por nós, de forma que nós pudéssemos saber a sua graça e clemência e ser chamados pelo seu nome. Nada que nós nunca poderíamos ter feito poderia nos ter preparado para esses privilégios. Nós precisamos ser bastante humildes para pedir a Deus a sua direção e orientação e encorajar todos os agricultores de cultivando a maneira de Deus a embarcar nesta caminhada para o seu propósito redentor. Um bom exemplo de excelência contra perfeccionismo está nos adubos. Cada agricultor tem que dar generosamente dos adubos como uma parte de toda a suficiência de Deus. Solo de formigueiro tem um potencial mais baixo de rendimento do que outros adubos, mas sendo fiel com o pouco que você tem, Deus acrescentará a você. Altos padrões com adubo são determinados pela precisão e volume que você aplica nos escovaços, não pelo adubo que você usa. É útil medir rendimentos contra os potenciais de rendimento de outros adubos. Você tem que comparar maçãs com maçãs, não com laranjas. No ano 2, aquele mesmo agricultor que utilizou solo de formigueiro como o seu adubo de base deveria ter o seu composto pronto, que tem um potencial de rendimento muito mais alto e é de feitura grátis. No ano 3, ele pode usar o composto novamente como o seu adubo de base e usar algum do seu lucro para custear uma adubação de cobertura de ureia. No ano 4, ele pode usar o composto novamente como o seu adubo de base e usar algum do seu lucro para custear 2 adubações de cobertura de ureia. Esta é uma caminhada de excelência onde a fidelidade conduz a padrões e rendimentos melhorados. Cada medida de padrões excelentes existe para o nosso bem e não por causa de perfeição. Eles foram cuidadosamente selecionados para assegurar que a sua machamba faça lucros sustentáveis. Muitos agricultores têm vergonha até de se chamar agricultores porque, nos seus olhos, cultivar é a mais baixa forma de ocupação. Porém, como eles começam o cultivando a maneira de Deus, começam a sobressair, sustentar as suas famílias, gerar lucros sustentáveis e erguer as suas cabeças, as suas machambas ficam bonitas e se tornam modelos nas suas comunidades. Eles dão livremente e equipam outros e, por causa da sua liderança servidora, são respeitados cada vez mais e favorecidos nas suas comunidades. Esta caminhada para padrões de excelência de Deus conduz a que a glória de Deus seja revelada nos corações dos seus filhos e sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versos 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens.
com desperdício mínimo. Biblicamente, a demonstração mais incrível da prática de Jesus sobre desperdício mínimo foi mostrada ao alimentar os 5.000. Mateus capítulo 14, verso 14. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se deles os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esta história de milagre foi contada muitas vezes como um sinal do poder milagroso e autoridade de Jesus. Contudo, eu me pergunto quantas vezes é que a recolha do desperdício terá sido notada nesta história. O facto de que recolheram 12 cestas de restos de comida claramente mostra que o ser humano é esbanjador, pondo de lado as coisas que não precisamos naquele momento, até mesmo se chegam a nós por tal sinal milagroso e surpreendente. Se olharmos ao nosso redor no mundo de hoje, nós vemos este atributo esbanjador das pessoas claramente à mostra. Tantos dos presentes de Deus, para nós, os seus filhos, são desperdiçados, e isto importa a Deus. As pessoas não se preocupam com desperdício, mas Deus importa-se. Nós precisamos ter o nosso caráter moldado por Ele, de forma que sejamos transformados cada vez mais à sua semelhança. Nós precisamos de aprender que é importante a prática de desperdício mínimo. Jesus disse: eu apenas faço o que eu vejo o meu Pai no céu fazer. Recolhendo os pedaços desperdiçados de pães e peixes que tinham sido descartados e praticando o desperdício mínimo, Jesus revelou um dos segredos de caráter de seu Pai. O ser humano é esbanjador. Deus pratica desperdício mínimo. Na criação há tantas demonstrações deste atributo divino de desperdício mínimo, o que é impossível ignorar. A energia que impulsiona todos os ciclos de desperdício mínimo na criação é fornecida pelo Sol. Radiação de onda curta entra na atmosfera, aquecendo os oceanos e a superfície da Terra, movimentando as correntes e ventos e formando a base para os climas. A onda curta é devolvida à atmosfera como radiação de onda longa, que fornece o calor para que toda forma de vida tenha um ambiente adequado para sobreviver. O calor causa a evaporação dos oceanos, lagos e rios e evapotranspiração de folhas das plantas, tudo do qual contribui para a umidade atmosférica que arrefece ao subir mais alto, formando nuvens e eventualmente precipitação. Neste ciclo de água, não há nenhum desperdício de água. A chuva que cai tem sua energia cinética amortecida pelo cobertor de Deus e por causa de toda a vida do solo. Penetra profundamente no perfil do solo com desperdício mínimo de escoamento superficial. Até mesmo sistemas fundos de armazenamento de água, como aquíferos e campos de gelo das calotas polares, são simplesmente instalações de armazenamento a longo prazo para o ciclo de água. Nada é desperdiçado nesse sistema. Isto é a maneira de Deus. As plantas absorvem gás carbônico e, usando a energia de luz solar da onda curta, fabricam carboidratos e libertam oxigênio como subproduto. Esse processo chama-se fotossíntese e é a base para toda a vida na Terra. As plantas absorvem gás carbônico e, usando a energia de luz solar da onda curta, fabricam carboidratos e liberam oxigênio ou subproduto. Este processo chama-se fotossíntese e é a base para toda a vida na Terra. Sem esta produção de carboidratos de oxigênio criada por Deus, nenhuma outra vida teria
os blocos de construção para sobreviver. As plantas comem-se por animais e pássaros na cadeia alimentícia, que utiliza a energia dos carboidratos e devolve o gás carbônico à atmosfera como subproduto. Algum carbono dos animais é transferido para o solo por fezes ou a morte, e esses também retornará eventualmente ao ciclo. Plantas que morrem serão decompostas por bactérias e fungos e liberam gás carbônico ao ciclo. Até mesmo material de plantas mortas que foi enterrado durante as inundações ou movimentações de terra por vulcões ou movimento das placas continentais formou os combustíveis fósseis que nós usamos para impulsionar a tecnologia do nosso mundo moderno. Nada fica desperdiçado. Deus, na sua sabedoria maravilhosa, desenhou a sua criação de tal maneira que há ciclos para todas as formas da vida, os quais são todos entrelaçados entre si num equilíbrio delicado no qual nada é desperdiçado. A glória de Deus é claramente evidente na sua criação. Se houver qualquer intromissão neste equilíbrio delicado, são torcidos os ciclos de vida e requer centenas de anos para permitir que o equilíbrio seja restabelecido. Desmatamento é um exemplo clássico da destruição deste equilíbrio. O homem é incrivelmente ganancioso e ele leva sem devolver. Nenhum exemplo melhor desta ganância pode ser ilustrado do que o desmatamento a grande escala da madeira africana. As florestas estão sendo destruídas através da agricultura de corte e queimada, fabrico de carvão, lenha e exportações de madeira. Por toda a parte do continente africano, as cicatrizes daquilo que era uma vez florestas africanas bonitas são agora selvas de arbustos exóticos e ervas daninhas. Essas áreas de florestas indígenas sensíveis são nossa herança nacional e deveriam ser preservadas e protegidas para futuras gerações, não desperdiçadas para ganho financeiro a curto prazo. De acordo com a FAO, nós estamos a perder 13 milhões de hectares de florestas indígenas por ano em todo o mundo. Nos últimos 100 anos, foram desflorestados mais que a metade das florestas do mundo, ou aproximadamente 800 milhões de hectares, e a taxa de desmatamento está a crescer anualmente com a demanda global da terra agrícola, madeira e combustíveis de madeira. Além do valor óbvio de providenciar abrigos seguros para as nossas plantas indígenas, pássaros, animais e microbiologia, as florestas têm um papel de longo prazo mais importante. A sua preservação é exatamente importante para a estabilidade do nosso clima, em ambos níveis, nacional e global. O desmatamento afetou catastroficamente o ambiente e a situação está a piorar todos os dias por causa do desperdício do homem deste recurso precioso. Primeiro, os raios de onda curta de luz solar batem a terra em vez de serem interceptados pelas folhas da floresta. E o que era uma vez luz produtiva é agora desperdiçado. Esta luz desperdiçada reflete do chão como radiação de onda longa que é responsável pelo aquecimento da atmosfera da Terra. Segundo, o nível de gás carbônico na atmosfera aumenta porque ocorre menos fotossíntese e por causa da queimada da matéria orgânica. Gás carbônico é um gás de estufa e absorve quantias significantes de radiação de onda longa que, em troca, causa o aumento das temperaturas atmosféricas. Níveis de gás carbônico aumentaram por mais 100 partes por milhão, ou 35% desde o começo da Revolução Industrial no século XIX. Levou 200 anos para as primeiras 50 partes por milhão, mas o último aumento de 50 partes por milhão aconteceu em apenas 33 anos. Este aumento deve-se principalmente ao desmatamento e à queimada de combustíveis fósseis. O papel que o desmatamento desempenha no efeito de aquecimento global não pode ser ignorado. Terceiro, as florestas indígenas desempenham um papel significante a colherem chuva juntamente com o cobertor de Deus e depois transpiram aquela umidade de volta para a atmosfera, aumentando com eficácia os níveis da umidade atmosférica para que chova novamente. Foi provado que o desmatamento é uma causa principal de climas mais secos, chuva reduzida, cheias repentinas e alta erosão do solo. Este exemplo de desmatamento mostra como a criação de Deus é delicadamente entrelaçada e como a ganância do homem e o seu desperdício pode destruir a ordem de Deus.
Esses ecossistemas florestais sensíveis levarão centenas de anos para se recomporem se forem dados uma chance. Os restantes 750 milhões de hectares de floresta, todos a fazerem fotossíntese diariamente, têm um papel significante a desempenhar neste equilíbrio delicado, que enfatiza a necessidade de nós os preservarmos ativamente. Muitas organizações admiráveis em todo o mundo estão a fazer pressão contra o desmatamento e a motivar o plantio de árvores. Precisamos de transmitir esta mensagem como o corpo de Cristo, de forma que Ele nos veja como bons mordomos da bela criação que Ele nos confiou. Você poderia dizer, o que é que isto tem a ver com a agricultura? A agricultura de corte e queimada está a ser praticada atualmente em muitos países pelo continente. Envolve o desmatamento de florestas indígenas naturais, ou por queimar ou por corte de madeira, com áreas novas de terras que são abertas todos os dias para a agricultura. As terras são abusadas e dentro de pouco tempo, essas mesmas terras serão consideradas como terrenos baldios e mais desmatamento acontece. Embora difícil acreditar, muitos países que sofrem da insegurança alimentar originalmente eram completamente florestados e agora não conseguem alimentar-se. Florestas, uma vez bonitas e produtivas, são agora solos improdutivos onde as pessoas tentam desesperadamente suprir a sobrevivência. Praticando e cultivando a maneira de Deus, os agricultores podem alimentar as suas famílias e gerar lucros de porções mais pequenas de terra, reduzindo a demanda geral na terra. Os agricultores também podem gerar lucros sustentáveis da mesma área de terra através do dar para receber. Cultivando grandes porções de terra para um retorno baixo é desperdício. Os maiores custos para agricultores de subsistência são tempos e esforço e sempre é melhor fazer uma porção pequena a um alto padrão que uma porção grande para baixo padrão. Caso contrário, você estará desperdiçando os seus recursos. Lembre-se do testemunho de Pierce, como ele costumava cultivar milho em 6 acres e colhia apenas 20 sacos. Depois de começar o cultivando a maneira de Deus, ele cultivava agora milho em apenas 2 acres e obtém 40 sacos. Este é só o começo para Pierce, mas ilustra excepcionalmente bem o princípio de desperdício mínimo. Preservando as florestas indígenas a custo das vidas de pessoas não é uma solução. Nós temos que achar modos para que os agricultores vivam em harmonia com a criação de Deus. Praticando e cultivando a maneira de Deus, os agricultores podem viver melhor de porções mais pequenas de terra, reduzindo a pressão da agricultura de corte e queimada. Deste modo, nós podemos preservar as florestas indígenas sem fazer com que os pobres sofram só por causa da conservação. Atualmente, a demanda para terra agrícola é tão alta que terras marginais e inadequadas para o cultivo, como declives acentuados e solos erosíveis, estão sendo cultivadas. Melhorando os rendimentos em pequenas porções de terra, podemos eliminar o cultivo de terras marginais, que ao invés poderão ser reservadas para a silvicultura e uso de pasto. Os agricultores também podem ser ensinados a habilidades de cultivar culturas florestais em porções das suas machambas. Isto chama-se agrosilvicultura e pode fornecer carvão ou lenha suficiente para cozinhar, como também a madeira necessária para construções de casas. Substituindo as árvores desbastadas permitiria uma provisão sustentável de madeira para todas as necessidades da família. Isto mostra que há meios proativos para os agricultores não desperdiçarem o recurso precioso das florestas indígenas. Outra área onde a agricultura é culpada de desperdício significante é a erosão do solo. Cientistas notáveis dos solos em África estimam as perdas de solo entre 55 e 250 toneladas por hectare. Isso é entre 1.100 sacos e 5.000 sacos de solo perdido, comparando a rendimentos médios de milho de 7 sacos por hectare. Isto é desperdício e deslealidade. Todo esse desperdício vem do homem que confia no seu próprio entendimento, lavrando e queimando resíduos das culturas.
As experiências feitas na Estação de Pesquisa Agrícola em Cedara, na África do Sul, demonstraram claramente que, com somente um ensaio de tempestade, a terra convencionalmente cultivada perde 90% da chuva por escoamento superficial, levando com ela 28,5 toneladas do solo superficial por hectare através da erosão laminar. Enquanto a terra que teve plantio direto e uma mera cobertura do cobertor de Deus a 80%, apenas perde 6% da chuva e 1 tonelada de solo por hectare. Muitas pessoas brincam que o solo é a maior exportação da África, mas isto é um testemunho da nossa deslealidade com a terra que ele nos confiou. A erosão do solo é um indicador que nós não apreciamos o presente que Deus nos deu e mostra os nossos altos níveis de desperdício. O desperdício do solo resulta em solos poucos fundos e menos férteis até que finalmente o solo superficial acaba e ficam apenas as camadas inferiores e pobres do solo. Com este tipo de desperdício, é impossível gerar lucros sustentáveis. O desperdício da chuva e solo tem consequências para o ecossistema ajusante, desde cheias repentinas até a citação de recursos de água, entre outros. O cobertor de Deus é a chave principal que Deus nos deu para minimizar o desperdício do solo e umidade e tem mais outros benefícios. O cobertor de Deus é o ouro de um agricultor e não consigo pensar numa razão legítima por que é que alguém queimaria este recurso precioso. Cada um dos passos dentro do Cultivando a Maneira de Deus foi escolhido cuidadosamente para assegurar que os princípios de desperdício mínimo fossem atingidos. É uma sequência simples para seguir passo por passo, mas os raciocínios mais profundos atrás desta simplicidade são muito propositados e complexos. Por exemplo, o compasso de 60 por 75 centímetros e uma densidade populacional de 44.444 faz com que o dócil da cultura feche cedo, o que é importante para permitir que a cultura capte quanto mais luz solar disponível para a fotossíntese, enquanto utiliza uma área limitada de terra ao melhor potencial. Os adubos de solo de formigueiro, estrume animal, composto ou fertilizante são colocados diretamente em cada covacho, permitindo que as raízes da cultura ganhem acesso rápido aos nutrientes disponíveis. A prática tradicional de espalhar os nutrientes como fertilizante e estrume dilui e desperdiça os nossos adubos, dando às ervas daninhas uma chance melhor de sucesso do que a nossa cultura. Embora o tempo é uma chave de gestão, também é um recurso a considerar. Lavrando nossas machambas não é apenas destrutivo, mas também um desperdício significante de tempo preciso. Eu desfrutei muitos testemunhos dos agricultores de Cultivando a Maneira de Deus que gastam a metade do tempo na preparação de terra porque já não têm que lavrar, e o triplo do tempo em colher e descansar por causa das melhorias radicais da colheita. Agricultores comerciais que praticam agricultura convencional gastam 3 vezes mais dinheiro na preparação da terra do que aqueles que praticam plantio direto. Quando considerar os altos preços de combustíveis, óleos e manutenção de maquinaria cara, parece uma loucura continuar praticando tal alto desperdício financeiro. Isso também vale para agricultores de pequena escala que pagam jovens fortes quantias significantes para lavrar as suas machambas. Em vez desses desperdício, mesmo os agricultores doentes, fracos e de idade avançada podem preparar os seus covaços fazendo algumas linhas diariamente ao seu próprio tempo, bem antes da chegada das chuvas. Deus pode resgatar qualquer coisa de desperdício para a promessa, mesmo ravinas erruídas com uma profundidade de 20 metros ou expansivas áreas desmatadas ou solo degradado. Lembro como em Tomale, no Malawi, eu plantei um jardim bem regado num solo sem vida, que era forte como betão. Depois de um ano, ao replantar o jardim,
Podiam meter os dedos naquele mesmo solo e depois de 2 anos o solo tinha mudado de cor e textura milagrosamente. O solo era escuro, friável e cheio de matéria orgânica, com muitos espaços áreos e canais de insetos que estavam a transformar um terreno baldio numa terra com sinais de promessa. Isaías capítulo 51, verso 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graça e voz de cântico. Entretanto, um pouco fora do jardim, onde o modo do homem continuava, o solo permanecia num estado de desperdício, degradado, sem vida e sem esperança. Deus é um mestre exigente e a sua palavra diz que, se nós somos infiéis até mesmo com o pouco, Ele o levará de nós. Deus julgará cada um de nós de acordo com a medida que Ele nos deu e se nós formos infiéis com isto, Ele dará a alguém mais fiel do que nós. Seja encorajado a avaliar todas as áreas da sua vida e práticas de cultivo e alinhá-las com o atributo divino de desperdício mínimo. Lembre-se, a vida não é apenas para gerar lucro, como muitos são os ricos que morrem na sua miséria. Por isso, mantenha o equilíbrio entre o aumento e a piedade. Marcos capítulo 8, verso 36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? As nossas aspirações à boa gestão e, através dela, à rentabilidade sustentável são secundárias a uma caminhada em que merecemos ser chamados filhos de Deus. Precisamos de fazer tudo que fazemos para o Senhor, com todos os frutos do Espírito Santo, evidente como testemunho do poder transformador de Deus nas nossas vidas. É maravilhoso ver que quando colocamos as 3 chaves de gestão no lugar, teremos grande alegria no trabalho das nossas mãos. Você não pode ter alegria se não fizer as coisas a tempo. Você não pode ter alegria se os seus padrões forem baixos. Você não pode ter alegria se estiver desperdiçando os seus recursos. Deus quer que se alegre sobre o seu sucesso como agricultor tanto quanto você. Lembre que, se semear com alegria, também se fará com alegria. E se semear com caranca, resmungando, reclamando, também se fará a colheita resmungando e reclamando. 2 de Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em todo lugar que os agricultores implementaram o cultivar à maneira de Deus, de coração, eles tiveram melhorias radicais dadas por Deus nas suas colheitas. Ao continuar crescendo e melhorando os seus padrões de gestão anualmente, eles começaram uma caminhada de redenção das suas terras, da cura do solo, da revelação da abundância e de vidas transformadas cada vez mais à sua semelhança.